Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho dessa quarta-feira está em Marcos 8, 22 a 26. Senhor, purifica meu coração, lá porque eu não sei dignamente a vossa santa palavra. Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram um cego, pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs-se as mãos sobre ele, perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo homens, parece árvore que anda. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele, enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Mesmo de longe, Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: Não entre no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, tem uma parte do Evangelho de São Mateus, lá em São Mateus, que sim, não me falha a memória, que Jesus disse: Eu vim para que os cegos enxerguem. Jesus veio para dar visão, não só visão física, mas visão espiritual. Aquele que não enxergava também passou a enxergar, só que ele começou a enxergar assim, uma visão não espiritual, mas uma visão física. Ele era cego fisicamente. E dali por diante, este homem começou a enxergar também por uma visão espiritual. Foi para isso que Jesus veio. Lembro aqui o episódio que aconteceu com Paulo, né? Aquele acontecimento. Paulo era funcionário do Império e era pago para caçar cristãos e matar. Paulo ia com toda a fúria para Damasco. Na estrada de Damasco ele ficou cego. E Paulo teve que, através dessa cegueira, começou a enxergar também espiritualmente. Caiu escama dos olhos dele e ele começou a ver o Evangelho de Jesus como deve ser. Você vê que o Evangelho de hoje, Jesus põe saliva no olho do homem e pergunta se ele está enxergando. Ele diz que está vendo homens como que fosse árvore. Jesus faz de novo o milagre acontecer. Aí ele enxerga nitidamente. Quer dizer, aquele homem ficou enxergando normalmente, tanto espiritual como também física. Que ele era um cego espiritual. Quantas pessoas hoje a gente vê que tem uma grande cegueira espiritual? Católicos que é a favor do aborto, católico que é a favor do DIU, aquele aparelho que bota lá para abortar, católico que é a favor do segundo casamento, segunda união. Meus irmãos, isso é cegueira espiritual que precisa ser curada. Infelizmente, hoje no nosso mundo, quantos católicos não estão nessa situação? Cego espírito, cego da alma. Precisa, meus irmãos, pedir a Jesus que nos cure da nossa alma, nossa cegueira espiritual, para que a gente possa enxergar Jesus e viver de acordo com a sua santa doutrina.
que foi assim que ele deixou. Foi assim que Deus quis que o católico se convertesse, mudasse de vida. E não viver na hipocrisia, na cegueira. Às vezes vai para a igreja só para se mostrar, para mostrar a mini saia, o mini short, mostrando o corpo. Meus irmãos, a igreja não é lugar dessas coisas. Você vai seduzir quem na igreja? Jesus? Jesus não vai ser seduzido por você de jeito nenhum. Você tem que se comportar como cristã, como católico, para não perder a sua alma. Peça a Jesus a sua cura espiritual, cura da sua alma, para que você se comporte como uma cristã, como um cristão. Tem gente que vive na igreja, o cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, porque ainda está cego espiritual. Católico que pega seus filhos, bota de frente de uma novela da Rede Globo, pelo amor de Deus, atraindo a maldição para dentro da sua casa, em vez de se sentar com seus filhos e rezar o texto de Nossa Senhora e atrair a salvação, as bênçãos de Deus. Felizmente, meus irmãos, precisamos muito ainda precisamos muita mudança para sermos católicos de verdade. Católico que ama a igreja. Católico que não perde a Santa Missa dia de domingo, que é a renovação do incruento do sacrifício de Cristo na cruz. Precisamos ser católicos de verdade. Católico que não trai a igreja, nem trai a sua família. Católico que não se corrompe, que não rouba, que não adultera, não fornica. Precisamos, meus irmãos, mudança de vida. Muita mudança, para que nós possamos enxergar nitidamente como aquele cego enxergou. Ele ficou enxergando Jesus como ele é, um Deus verdadeiro, Senhor de todos os senhores. Dali para frente a história daquele homem mudou, ele passou a ser uma nova criatura, enxergando, agradecendo a Jesus por isso, porque só Jesus pode fazer com que um cego enxergue, não existe outro, só Deus pode fazer isso. Então, aquele homem recebeu a graça, acreditou e seguiu em frente. Jesus disse para ele não dizer nada a ninguém, mas era porque as prontidões iam atrás de Jesus. Jesus não tinha condições de atender todo mundo. Jesus era Deus, mas era verdadeiro homem também. Então era por isso que ele dizia. Mas eu tenho certeza que aquele cego se tornou um missionário e pregou, deu testemunho do que aconteceu para todas as nações, para todo mundo, na época dele. Jesus disse para ele não dizer nada pelo enquanto ali, mas ele com certeza abriu a boca, porque a graça que ele recebeu foi tão grande que ele tinha que espalhar pelo mundo. E é assim que tem que ser. Porque Jesus veio para nos libertar, para que o cego enxergue e o mudo fale, o surdo ouça. Tanta gente que não dá ouvido à palavra de Deus. Às vezes vê uma palestra dessa que eu estou fazendo aqui, uma homilia dessa aí, passa o vídeo, nem olha, nem liga. É surdo. Precisa ser curado da surdez. Precisa ser curado também da surdez. O mudo, que usa a boca para falar besteira, palavrão, para falar coisas que não agradam a Deus, mas não tem coragem de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Esse também precisa ser curado. É mudo, surdo, cego da alma. Que o Espírito Santo de Deus ilumine, Senhor, todos aqueles que estão nessa situação e vivam uma vida nova, cheia do Espírito Santo de Deus, iluminado
pela graça do Pai eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.